Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta terça-feira, 26 de agosto. Em 1978, eu havia ido à Alemanha para cobrir uma visita do presidente Geisel pelo Jornal do Brasil, e na volta passei em Roma e fui à Praça de São Pedro e vi o Papa João Paulo I, que havia assumido no dia 26 de agosto. Depois disso, ele viveu 33 dias. Foi um papa muito breve. E desandou uma série de suposições sobre a morte dele, essas lendas. Depois veio João Paulo II. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, à conversa de hoje. Primeiro assunto de hoje é agora Polícia Penal Federal para impedir que Bolsonaro fuja da casa dele. Parece piada, mas não é. O Lindbergh Farias pediu. Foi lá, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, achou que devia, sim, e o ministro Moraes mandou. Polícia Penal, que opera no Presídio Federal de Segurança Máxima de Brasília, onde está o Marcola. Dino trouxe Marcola lá de Porto Velho para Brasília para ter mais segurança. Bolsonaro mora num condomínio, numa região chamada geralmente de Jardim Botânico. O condomínio já tem as regras de segurança, mas agora pode estar a paisano ou fardado, com as devidas armas, tá tudo detalhado. A Polícia Penal, pelo jeito, vai estar lá no condomínio, infiltrada no condomínio, para evitar a fuga de Bolsonaro. Ele podia ter ficado nos Estados Unidos, quando evitou entregar a faixa para Lula. Podia ter saído a hora que quisesse. Aí apareceu lá uma minuta de pedido de asilo. Pedir asilo não é crime. Todo mundo tem direito de pedir asilo, né? Tanto que o governo brasileiro dá asilo também para perseguidos políticos, né? Como já deu, e muitos. Deu até para perseguidos pela polícia criminal, né? Para gente que matou um monte de gente lá na Itália, como o Battisti. Mas, enfim, não sei se não vai enfraquecer a guarda do Marcola. Imagina se dá uma fuga do Marcola no momento desse. A responsabilidade, né? Eu acho que Bolsonaro merecia, sim, uma segurança maior, porque, enfim, a casa onde mora a ex-mulher de Bolsonaro, mãe de 3 filhos dele, e os seus ex-sogros, foi invadida por bandidos em Resende, né? Bolsonaro foi atacado ninguém sabe, estimulado por quem, né? Pelo o Adélio Bispo, que tentou matá-lo. Então, a vida dele também está sob perigo, risco, né? Mas, bom, segundo assunto, o ministro Flávio Dino, a pedido do deputado do PL lá de Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, deu 10 dias para um presidente de poder. Flávio Dino não é presidente de poder. Deu 10 dias para o presidente da Câmara, Hugo Mota, explicar por que a urgência, como foi a aprovação do que estão chamando agora de o ECA digital,
que é aquele projeto de lei que o editorial do Estadão diz que foi aprovado às correrias, às pressas, de modo irresponsável, com a tentativa de Mota de desviar para encaixar censura lá dentro. Projeto de lei que agora está no Senado, está nas mãos do Senado por os devidos pingos nos is. Né? Foi apressado, foi populista, como diz o editorial do Estadão. Né? Mas um presidente de poder vai ter que explicar para o ministro do Supremo, um presidente de poder que teve votos dos seus eleitores e voto do seu poder, da sua Câmara de Deputados. Vai ter que explicar como foi que ele fez a tramitação de urgência e aprovação em votação simbólica, que significa que as lideranças estão ali, mas se manifestam e vai por isso mesmo. Tem um mérito, sim, mas tem essa coisa estranha, né? Dos poderes independentes, que tem que ser harmônicos e que tem que ter pesos e contrapesos. O Senado é peso zero, né? O Senado é peso zero, com os presidentes que tem, que seguram qualquer tentativa de correção do outro poder. Como está na Constituição, é um poder que tem o Senado. Se alguém não está cumprindo o juramento de defender, guardar e cumprir a Constituição, e se é guarda da Constituição, como estabelece a própria Constituição, isso até é uma agravante. Não? Mas, enfim, esse é o caso. Né? Agora, uma pergunta sobre esses últimos 40 anos. Por que nós deixamos que a TV tivesse programas erotizando crianças, adultizando crianças, para usar o termo? Hoje de manhã eu ouvi do meu amigo jornalista brilhante, Rogério Mendelski, lá na Guaíba, dizer que adultização é uma glamorização de pedofilia. No meu artigo que está saindo nos jornais desta quarta-feira, eu falo em eufemismo para pedofilia. Ficamos assistindo. Quando a Damares denunciou, a gente ficou assistindo. Quando a Antônia Fontenelle denunciou, nós ficamos assistindo. Só nos mobilizamos porque o Felca deu uma chance para a gente aproveitar e botar censura. Aliás, é uma incrível censura em que se terceiriza a censura, que está proibida pela Constituição, mas se terceiriza e se privatiza, entregando às Big Techs, né, a decisão. Bom, esse projeto pelo menos diz que a parte interessada ou o Ministério Público é que deve impedir a retirada de atos de pedofilia ou similares. Né? Mas, enfim, fica estranho. Eu fico pensando, né, a situação lá do 10 dias para o presidente da Câmara, Hugo Mota, parece assim, digamos, numa escola do ensino fundamental em que o bedel dá 3 dias para o menino devolver ou indenizar a escola pela vidraça que ele quebrou com um chute de uma bola. Bom, e por fim eu queria conversar com vocês sobre essa aliança que está acabando. O Brasil tem um compromisso cultural com o Ocidente. Cultura judaico-cristã, filosofia grega, direito romano. A gente está praticamente cortando relações com Israel. Israel não vai mais mandar embaixador para cá. Né? O Brasil não aceitou o embaixador que Israel mandou.
Israel já tinha declarado Lula persona non grata, porque retirou o Brasil daquela aliança de memória do Holocausto, vale dizer negacionismo, negando o Holocausto, e tomou partido do Hamas nessa disputa lá disputa não, depois que o Hamas entrou em Israel para assassinar jovens israelenses que estavam numa festa, né? Assassinar e levar reféns. Depois Israel entrou na faixa de Gaza para resgatar reféns, e até hoje está isso. Estamos praticamente afastados dos Estados Unidos, vale dizer, nos afastando daqueles com os quais fazíamos exercícios marítimos no Oceano Atlântico Sul, OTAN. Vocês sabem quantas ilhas britânicas fazem um rosário em torno do Brasil? E por isso a Marinha Brasileira faz exercícios com a Marinha Britânica, com a Marinha, com navios da OTAN. 8. Ascensão, Santa Helena, Falklands, Geórgias do Sul, Sandwich do Sul, Tristão da Cunha, eu estou esquecendo mais 2, Gonçalo Álvares, Órcadas do Sul. Tudo isso era ilha britânica, no nosso Atlântico Sul, que tem forças da OTAN, que vão, de certa forma, nos garantir contra a pirataria do nosso petróleo na plataforma também, graças a essa aliança. Agora mesmo romperam, foi suspenso um exercício combinado, a Operação Formosa. Eu mostrei aqui o avião indo embora de Brasília. E aí, gente, me dá uma pena, num momento desse. Aparece Lula numa reunião ministerial como foi hoje, todo mundo de chapeuzinho azul, com a seguinte lema, parece que foi escrito pelo conselheiro Acácio: o Brasil é dos brasileiros. O Brasil é dos brasileiros. Imitando Maduro, com aquela milícia que Maduro botou na rua agora. Meu Deus do céu, um exército de Brancaleone. E a gente copia isso numa reunião ministerial de Chapeuzinho Azul. Os chapeuzinhos azuis de Lula e os chapéus dos Brancaleone da Maduro. Meu Deus. A escolinha do professor Raimundo era menos risível. De Brasília, Alexandre Garcia.